Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Mônica Silveira, eu trabalho na Clarivate e hoje eu vim trazer para vocês a primeira sessão de treinamentos dessa semana, que foi divulgado pela Biblioteca da Universidade Federal do Paraná. Temos alguns outros participando de outras regiões do Brasil por aqui, sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do PowerPoint, para que vocês já possam se familiarizar com os assuntos da aula de hoje. Qualquer dúvida, como eu falei, é mantendo o microfone de vocês no mudo e a câmera também desligada. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a minha tela ampliada do PowerPoint? Obrigada, Maria. Bom, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês, como está aqui nos slides, um pouco do conhecimento de como acessar algumas bases de dados para busca de artigos e análise bibliométricas. Então, são essas ferramentas que a Clarivate disponibiliza para vocês através do portal de periódicos da CAPES. Hoje, nessa primeira sessão, nós vamos conversar sobre Web of Science, Copérnio e Darent Innovations Index. São essas três primeiras ferramentas aqui da lista. Também nesse slide que, infelizmente, pelo momento que estamos passando, estamos suspendendo os treinamentos presenciais, mas eu estou à disposição para atendê-los, tirar dúvidas e também marcar quantas sessões forem necessárias. Então, só para que vocês conheçam sobre a Clarivate, né, que é o fornecedor dessas ferramentas, para que vocês saibam de onde vem isso, vou falar aqui um pouco sobre a Clarivate. A Clarivate, ela não é exatamente uma editora, nós somos uma empresa que trabalha há mais de 50 anos com análise científica. Então, nós fazemos ranqueamento de revistas. Quais são as revistas científicas mais influentes do mundo? Para encontrar aquele tal fator de impacto, que também é um assunto que a gente vai falar ao longo da semana. Fazemos, então, ranqueamento de revistas, temos bases referenciais para a busca de documentos como, por exemplo, artigos científicos, que é a Web of Science. Nós temos base de dados para encontrar inovação, então, quais são as últimas invenções e patentes sobre um determinado assunto, que é um dos assuntos de hoje, a Darent Innovation Index. Temos ferramentas que fazem análises bibliométricas. Nós temos também uma divisão que trata da área de Life Sciences, que é a área de ciências da vida, que tem, por exemplo, uma base para analisar desenvolvimento de fármacos, biomarcadores. Então, tem essa parte da área da saúde, que é uma ferramenta conhecida como Integrity. A Integrity também é muito interessante para quem é dessa área. Quem quiser saber mais, é só me perguntar depois. Então, são várias as ferramentas que nós oferecemos. Tudo isso começou lá atrás, como eu falei, né? Tem aí mais de meio século. E ao longo desses anos, o nome da empresa tem sofrido algumas modificações. É importante eu falar isso, porque pode ser que você faça aqui o treinamento comigo e depois encontre em algum lugar escrito que a Web of Science ou as outras ferramentas pertenciam a Thomson Reuters, que é o nosso último nome. Então, no começo, nós éramos conhecidos como EASY, que, como está aqui, é Institute for Scientific Information. Depois passou para Thomson Reuters, e hoje já faz uns 3 anos e 4 meses, mais ou menos, que nós somos conhecidos como Clarivate Analytics, ou Clarivate. Só para que vocês saibam quem é o fornecedor. Então, nós trabalhamos com informações e análises confiáveis. Tudo isso começou lá atrás e um dos grandes responsáveis pelo que somos hoje foi o doutor Eugene Garfield. Esse professor aqui foi um grande cientista da computação. Ele desenvolveu um índice de citações. E eu vou explicar para vocês mais adiante o que significa isso. Então, aqui é só uma visão geral do que é a empresa que fornece essas ferramentas que vocês vão aprender a utilizar.
Agora nós vamos conhecer a Web of Science. Então, antes de eu começar a explicação, me contem aqui, por favor, pelo chat, quem já utiliza, quem ainda não ouviu falar dessa tal de Web of Science. A Mônica, eu já utilizo, mas eu sei pouco, eu ainda não fiz treinamento, ou eu nunca ouvi falar, eu fiquei curioso. Me contem aqui, por favor, pelo chat. O Jonathan comentou com a gente que já utiliza e faz, inclusive, análises biométricas. Muito bom. O Emerson utilizou nos anos 2000. Ah, então é muito bom que você participe hoje para pegar as atualizações. Tem gente que me falou que desconhece, nunca fez treinamento, poucas vezes. Ouviu falar, mas ainda não tem muita familiaridade. Ok, tá. Então, para quem já utilizou, quem utilizou faz tempo, quem não utilizou ainda nada, fica tranquilo, porque você vai hoje terminar essa aula já aprendendo a começar a pesquisar, tá? Especialmente para quem está na pós-graduação, isso vai ser muito útil para as pesquisas de vocês, para quem está na graduação também, que já aproveita, né, desde o começo, para já se preparar com ferramentas que vão utilizar aí por muito tempo. Então, o que é a Web of Science? Vamos entender. Tem só um comentário aqui do Jonathan. Começou as análises biométricas esse ano. Busco dicas de exportação para outros softwares e conhecer mais a ferramenta. Perfeito. Isso que você vai encontrar. Inclusive, Jonathan, essa questão de exportação, de citação, bibliografia, referências para softwares, a gente vai falar numa próxima aula, que é o caso do EndNote. Todo o calendário está disponível na página da UFPR. Depois eu posso colocar o link aqui, apesar de que eu acho que você já tem. Então vamos lá, o que é essa plataforma? A Web of Science, pessoal, ela é conhecida, como fala aqui, como índice de abstracts, que significa resumos. Então, como índice de resumos e citações na web, que captura os metadados dos documentos, dos artigos científicos, por exemplo. Então, nós vamos ver juntos, ao vivo na plataforma, como eu visualizo isso. O que são metadados? A Web of Science vai pegar aquele termo que você digitou na sua busca, como, por exemplo, vamos supor que você tenha escrito lá, tratamento de esgoto nos anos 90. Essa foi o termo lá que você utilizou. Ele vai trazer todos os artigos que têm relação com o tratamento de esgoto em forma de metadados, que é o título, o resumo e as palavras-chave daquele documento. Você também vai encontrar rede de citações para entender a evolução da linha temática de pesquisa. Então, como assim? Eu comentei aqui no slide anterior do doutor que ele empreendeu o desenvolvimento de um índice de citações. Para quê? Para poder entender qual que é o relacionamento entre os artigos científicos. Então, vamos supor, vamos para um exemplo aqui. Imaginem que a Beatriz, ela publicou um artigo no ano de 2015 falando lá sobre tratamento de esgoto. Depois chegou a Letícia e leu esse artigo que a Beatriz escreveu lá atrás. Quando a Letícia foi escrever o trabalho de conclusão de curso dela, que falava desse mesmo assunto, ela citou o artigo que a Beatriz escreveu. Aí passou um tempo, depois veio o Thales. Ele também leu o artigo da Beatriz, resolveu citar. Então, vocês entendem que há um relacionamento entre os artigos, um citando o outro. E aí vocês conseguem entender o quê? Justamente o que está escrito aqui, a evolução da linha temática de pesquisa. Então, com a Web of Science, você vai encontrar o artigo, encontrar as informações sobre eles. Eu vou te ensinar a como você pode chegar no caminho do texto completo. E também vai poder ver quem foi que citou, qual que foi a bibliografia desse trabalho. Isso ficou claro para vocês? Essa rede de citações? Lá na prática, a gente vai entender isso melhor.
E a plataforma, ela possui 16 bases multidisciplinares com mais de 34 mil periódicos. Periódicos são as revistas científicas. Então, tem revistas, tem conferências, livros, revisões e outros documentos aí desde 1864. Eu perguntei para vocês, quando vocês chegaram, qual que era a área de conhecimento de vocês. Então, tem gente aí de química, educação física, história, engenharia, física. Então, várias áreas. E todos vocês podem se beneficiar disso, porque é uma base multidisciplinar. Como mostra aqui na figura, nós temos a coleção principal, aqui no meio, que é o nosso maior foco dessa aula. E tem também algumas bases mais específicas, como, por exemplo, bases de patentes e invenções, que a gente vai falar hoje no final da aula. Temos também bases mais regionais, que trazem para nós revistas regionais, como revistas da China, da Rússia, da Coreia, e também a base da biblioteca online da Cielo. Quem conhece aí a Cielo? Uma plataforma muito boa também de pesquisa. Então, muitas das revistas da Cielo estão também na Web of Science. A Eliane falou que conhece, ótimo. Olá, Cielo, muito bom. Gabriela falou, a Carol também conhece, muito legal. E também tem aqui outras bases mais específicas, como, por exemplo, bases da área da saúde, que eu até comentei com vocês, dentre outros. Então, bastante gente falou que conhece a base da Cielo. E aqui ao lado, o que que eu falo? Eu falo que vocês têm acesso a algumas dessas bases. Então, a CAPES faz a assinatura de 5 delas, que estão escritas aqui no cantinho do slide. Index, que é a base das patentes, base de dados de periódicos coreanos, russos e a base da Cielo. A coleção principal, que a CAPES também assina, no caso da assinatura dela, né, o conteúdo, o acesso ao conteúdo depende da assinatura. Então, ela assina conteúdo de revistas científicas e de conferências desde 1945. E essa base, pessoal, todos os dias pode receber um conteúdo novo. Então, aquele nosso exemplo do tratamento de esgoto. Eu encontrei hoje, suponho que encontrei 3 artigos interessantes para a minha dissertação. Mas como é uma base que tem uma atualização diária, de segunda a sexta, pode ser que amanhã chegue algo novo relativo ao tratamento de esgoto, aqueles filtros de pesquisa que eu apliquei. Então, por isso, a gente vai aprender a criar alertas para ficar atualizado por e-mail sempre que chegar um conteúdo novo pertinente àquele meu assunto de pesquisa. Isso ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida até aqui da base? Obrigada, ótimo. Então, aqui no próximo slide, o que que eu deixei para vocês, lembrando que vocês todos terão acesso a isso. Vou aproveitar para perguntar, quando vocês entraram na minha sessão aqui, ele pediu o e-mail de vocês? Só para confirmar. Sim? Tá, obrigada. Ótimo. Então, já fico com o e-mail registrado. Quem não pediu e-mail, estranho, mas no final eu peço para vocês todos deixarem um e-mail para mim, tá bom? Então, no final do treinamento. Vamos lá. Eu coloquei aqui também para vocês o que que tem em cada uma dessas bases, porque eu falei, a gente tem 16 bases multidisciplinares e a CAPES assina 5. Essas são as bases, né, as 4 bases que a CAPES assina. No próximo slide também tem sobre a base de patentes. Então, é mais a nível de curiosidade, aqui é o que vocês têm acesso. A coleção principal, revistas de todas as áreas do conhecimento, digamos assim, né? É a base mais abrangente, com conteúdo de 22 mil revistas científicas. Tem a base da Cielo, que eu comentei, que alguns já conhecem. Então, tem em torno de 1.300 revistas, sendo que 60% delas são só da Cielo.
Os outros 40% estão em comum entre a coleção principal e a coleção da Cielo. Vocês também têm acesso a periódicos multidisciplinares coreanos, conteúdo desde 1980, e também em torno de 800 revistas de artigos de ciência, tecnologia, medicina e educação que são fornecidos por uma biblioteca da Rússia, a eLibrary, que é o maior provedor de pesquisas da Rússia, desde 2005. Ah, Mônica, mas eu não sei ler coreano, tampouco russo. Tudo bem, você pode fazer a sua pesquisa em inglês, nessas duas últimas bases, né? Você pode fazer em coreano, russo, mas também em inglês. No caso da base da Cielo, você pode fazer sua pesquisa em inglês, em português e também em espanhol. E no caso da coleção principal, eu recomendo que a pesquisa sempre seja feita em inglês, por se tratar do idioma internacional da pesquisa científica, da publicação científica. E eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Ficou claro para vocês até aqui? Que a gente já vai então partir para a base de fato. Vamos para a plataforma. Vou parar um pouquinho aqui a apresentação de slides. E agora eu vou compartilhar com vocês a plataforma em si, tá? Antes de ir para lá, deixa eu só fazer uma conferência aqui. Meninas, tem algumas que estão com a câmera ligada. Patrícia, por favor, pode desligar a sua câmera. O Paulo Dias também. E a Suzane, tá? Por gentileza, podem desligar a câmera de vocês. É só apertar no símbolo da filmadora que tem por aí. Tem um símbolo de filmadora, é só clicar em cima que eu acredito que ele já vai desligar. Agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu navegador. Me avisem, por assim que aparecer, a tela do portal de periódicos da CAPES. Eu vi que tem algumas pessoas que... Para vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. A gente conversou um pouco sobre um geral das plataformas e agora nós vamos acessá-las. Obrigado para quem confirmou aí que apareceu a tela. Bom, para acessar esse conteúdo que eu comentei com vocês e as outras ferramentas da Clarivate, pelo menos na primeira vez, a gente precisa fazer um passo, que é acessar a plataforma do portal de periódicos da CAPES. Tem alguém que não conhece essa plataforma? Eu vou deixar o link no chat, mas é muito simples, tá? É periódicos.capes.gov.br. Até mesmo se vocês digitarem no próprio Google, portal de periódicos da CAPES, ele já vem o link. Alguém não conhece esse portal? Só para eu saber. Ok, acho que pelo visto todo mundo conhece, a maioria. Bom, quem não conhece, eu recomendo que já se familiarize. Eu vou dar uma explicação básica. Mas todos os dias, praticamente, existe treinamento. Acho que é de segunda a sábado. Treinamento de como utilizar essa plataforma, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Tem um banner aqui passando algumas informações. Tá vendo aqui? Treinamentos online 2020, multidisciplinar? Vocês podem acessar essa plataforma e clicar aqui, tá? Que tá passando as propagandas, olha lá. Inscreva-se aqui, que o pessoal do portal vai ensinar como utilizar a plataforma de periódicos da CAPES. Esse portal aqui, você vai poder fazer suas pesquisas, tanto no conteúdo do próprio portal, quanto em periódicos, que são em revistas científicas, pode fazer pesquisa também em livro, e em bases de dados, que é justamente o nosso caso, o caso da Web of Science. Então, vocês vão apertar aqui, ó, em busca base, para poder chegar na Web of Science, que é o nosso assunto de hoje. Só tem um detalhe que é importante que vocês saibam. Quando você chega aqui, reparem que quando eu entrei, aparece logo abaixo do portal de periódicos o acesso livre, vocês estão vendo? O que esse acesso livre quer dizer? Que qualquer pessoa
que entrar aqui numa conexão comum vai ver só aquilo que está disponível para o público num geral. Agora, vocês que são da Universidade Federal do Paraná, tem também alguns convidados aqui, que eu verifiquei que também têm acesso, podem acessar através de um acesso autorizado. Então, a Web of Science, ela só vai aparecer para quem está em um acesso autorizado. Como é que você faz isso? Em vias normais, quando estiver tudo bem, né, quando a gente vai para a instituição pessoalmente e você conecta no Wi-Fi da instituição, aparece aqui, acesso por Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou então Universidade de Cuiabá. Enfim, aparece o nome da sua instituição aqui. Mônica, mas eu não estou na instituição, eu estou na minha conexão de casa. Então, você precisa de um acesso remoto, que é um acesso autorizado ao portal de periódico. Você pode fazer isso, cada instituição tem o seu modo de acessar, mas um que praticamente o Brasil todo tem é o acesso café, ou acesso CAF, não sei como você costuma chamar, que fica aqui em cima. Quando você clica no acesso café, você vai colocar as suas credenciais e aí, olha lá, acesso remoto via café, que é a Comunidade Acadêmica Federada. Você vai colocar o nome da sua instituição e aí vai aparecer automaticamente aqui o acesso autorizado. Para quem não tem familiaridade sobre isso, eu recomendo que vocês entrem em contato com a biblioteca. A biblioteca da instituição de vocês pode orientar, é o melhor canal para resolver essa questão. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Qualquer pessoa aleatória poderia acessar as bases. Na verdade, isso é um privilégio de vocês, que são estudantes, professores das instituições credenciadas. Então, feito isso, né? Deixa eu só atualizar a página. Uma vez que você está aqui no acesso autorizado da sua instituição, você desce um pouquinho e vir aqui, ó, em busca base, porque como eu falei, a Web of Science é uma base. E você vai digitar, olha lá, coloquei só web, já apareceu aqui. Web of Science, coleção principal da Clarivate. E vai dar o enviar. Uma vez que você fez isso, ele vai abrir aqui, então, a tela da Web of Science. Alguma dúvida até aqui de como eu cheguei aqui? Tudo bem? Então, portal busca base, Web of Science, enviar. Cheguei aqui. Agora que eu cheguei na minha tela aqui da Web of Science, eu vou mostrar para vocês os pontos principais. Em primeiro lugar, como vocês podem observar, a interface da minha base está em português. Olá, pesquisa básica, pesquisa, tudo em português. Às vezes, quando você acessa pelo Mozilla Firefox, ele está em inglês. Caso você queira alterar isso, é só vir aqui no canto superior direito, ó, onde está em português, você altera aí para o idioma desejado. Isso é só a mudança do idioma da interface, não é que eu estou traduzindo conteúdo. A outra coisa, já para chamar a atenção, logo que eu acesso, vocês viram que apareceu meu nome aqui. Por quê? Porque eu já estou logada na plataforma. Então, como eu cheguei até aqui? Eu vim pelo portal com acesso autorizado. E agora, as próximas vezes a plataforma, você já pode vir direto se você criar um login e senha. Quando você faz a criação do seu login e senha, utilizando seu e-mail institucional ou seu e-mail pessoal, né, fica a seu critério. Quando você cria o seu login e senha aqui na base, você automaticamente acaba criando um acesso de roaming, que é um acesso remoto. O roaming, sabe quando você viaja aqui no seu celular, fica aparecendo aquele símbolo de UR?
roaming, ou seja, ele está fora da área de onde ele foi criado. A área onde você criou o seu login, nesse caso, foi na conexão autorizada da instituição. Então, se você cria o seu acesso roaming, significa dizer que próximas vezes você já pode vir direto no navegador, colocando webofscience.com. E também, por exemplo, vamos supor, aí você foi para a casa do seu colega fazer o trabalho lá. Você digita webofscience.com no navegador dele e vai acessar a sua conta. No seu celular, mesma situação. Então, você está na conexão da Vivo, o TIM, Oi, colocou lá webofscience.com, também vai acessar. Ficou claro para você essa questão do acesso roaming? Esse acesso, ele se renova toda vez que você acessa a Web of Science através de uma conexão autorizada, que é o acesso remoto ou local. Feito isso, a gente está pronto para começar. Esse tipo de acesso, quando você tem o seu login, ele também vai te possibilitar salvar as suas pesquisas e criar os alertas. Lembra que eu falei que a base atualiza de segunda a sexta? Então, se você cria o seu login, você também pode ficar atualizado com os alertas que você criar. Logo aqui, o primeiro botão, aqui tem uma mensagem que geralmente não tem, tá? Só está dizendo que vai ter uma manutenção programada para 14 de abril. Dá para usar da mesma forma, eles só deixam avisado, isso não costuma aparecer. Então, logo aqui, a primeira mensagem é: selecione uma base de dados. Eu mostrei para vocês que tem 16. Eu consigo ver todas por ser a treinadora, mas vocês têm acesso àquelas 5 bases que eu falei lá no início, que é a coleção principal, aqui a Derwent, que é a base de patentes e invenções, a coreana, base de periódicos coreano, a russa e a base das revistas da Cielo. Nós vamos aprender hoje, nosso foco é a coleção principal. Mas reparem que, uma vez que você aprendeu a mexer aqui, as funcionalidades para as outras são muito parecidas. Só vai mudar um ou outro campo de pesquisa por aqui. Então, eu estou na coleção principal. Se eu quiser fazer uma busca na base da Cielo, por exemplo, ó, ela só vai recarregar. Tá vendo? Recarregou, mas aqui, ó, mudou alguma coisinha ou outra, porque as funcionalidades são bem parecidas. Uma vez que você aprendeu a mexer em uma, as outras já fica bem mais fácil. Eu vou manter, então, na coleção principal, que a gente chama de Core Collection. E agora eu vou mostrar para vocês os pontos principais. Quais são os campos mais utilizados? Você que nunca utilizou o Web of Science, fique tranquilo, porque agora você vai começar realmente a aprender. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, então. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as principais. Deixa eu ver só que chegou uma dúvida. O Jonathan falou que ele geralmente usa a opção All Databases, que são todas essas bases ao mesmo tempo. Essa opção traz mais resultados ou você recomenda só a coleção principal? Essa afirmação está correta, Jonathan. Se você coloca aqui All Databases, ela vai trazer sim mais resultados, porque ela vai buscar não só nas 22 mil revistas da coleção principal, mas também em todas as outras revistas das outras bases. Então, se você coloca todas, vai trazer sim mais resultados. O que vai alterar, de repente, são alguns filtros que você vai ver aqui comigo agora. Pode continuar usando o All Databases, não tem problema. A Beatriz perguntou qual é mesmo a diferença entre a coleção principal e as demais. É o conteúdo, Beatriz. Voltando aqui, só para ficar mais claro para vocês. Nesse slide, eu falo um pouquinho do conteúdo. Então, vejam só, coleção principal, acesso
há em torno de 22 mil revistas de praticamente todas as áreas do conhecimento desde 1945. E as outras estão especificadas aqui. Então, a diferença é o conteúdo, a origem dos dados. Tudo bem, Beatriz? Ficou claro? Então, retomando aqui a página, imagina, qualquer dúvida vocês podem chamar. Vou mostrar para vocês os campos principais. Por se tratar de um treinamento online, é importante que vocês saibam, terminou o treinamento, eu não me lembro para que serve esse nome de publicação. Então, fiquem tranquilos, porque toda vez que você encosta o mouse ao lado da palavra, vejam que aparece aqui, um pequeno resumo do que se trata o campo. Eu vou mostrar alguns para vocês, mas ainda tem mais uma questão. Se você aperta aqui, em dicas de pesquisa, neste link, ele vai abrir uma nova aba. Tem uma ajuda aqui toda em português. Então, descendo um pouquinho na tela, vejam só, os campos de pesquisa. Então terminou o treinamento, eu não me lembro para que serve esse endereço. Tá aqui a explicação para vocês. Então, vamos lá. O campo que você mais vai utilizar é o campo tópico. Tudo que você digitar aqui no campo tópico será buscado lá nos metadados, no título, no resumo e nas palavras-chave do autor. Esse é o campo que você mais vai utilizar. É como se fosse uma busca por assunto. E eu também vou dar algumas dicas para isso. Mas as dicas é já já. Vamos lá. O próximo. Título. Tudo que você pesquisar aqui no campo título, nesse caso, vai ser encontrado somente ali no título do artigo. No primeiro, que é o tópico, é no título, resumo e palavra-chave. No título já fica algo mais específico. Então, você quer que aquelas palavras estejam no título. Além disso, se de repente você achou um artigo numa outra plataforma e quer ver se ele está aqui na Web of Science, você pode só copiar e colar o título por aqui. A busca por autor. A busca por autor está passando por algumas modificações, está sendo aprimorada. Você pode utilizar este campo aqui, digitando sempre o sobrenome do autor, espaço as iniciais do nome, dessa forma livre. Você pode também selecionar do índice. Então, se você seleciona do índice, ele vai trazer de A a Z o nome dos autores e você vai digitar e buscar o autor que você precisa. Ou tem uma outra forma, que é a melhor, na minha opinião, que está em fase beta, que é uma fase nova, né, que acabou de começar, eles estão passando por alguns testes, mas já está muito boa. Então, você pode também, se precisar buscar por autor, os trabalhos de um autor específico, clicar aqui, Tá vendo? Então, a gente está na pesquisa básica, busca por autor. Eu já vou responder a que chegou aqui. Então, busca por autor. Olha só, você pode pesquisar por nome do autor, ou então pelo número de Researcher ID ou ORCID, que é um número de identificação do autor quando ele cadastra. Nesse caso, você vai digitar separado aqui, primeiro o sobrenome, e aí, através do sobrenome, ele vai puxar com as iniciais. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o sobrenome Souza, eu já tenho, né, em mente qual é o autor que eu estou buscando. Você pode puxar aqui os possíveis sobrenomes que você já sabe. Vou deixar só Souza. E agora aqui, você vai colocar uma inicial do nome que tem relação com Souza. Então, por exemplo, se eu estou buscando aqui, tem uma autora que eu conheço que é CM. CM Souza, acho que é Carolina, se eu não me engano, vamos ver. E dou um encontrar. Era isso mesmo, CM, que é Carolina Martins Souza, tá vendo? Apareceram aqui 7 registros relacionados à pesquisa que eu fiz, que tem algumas variações de nomes do lado
esquerdo, e as organizações que é de onde esse autor é, possivelmente. Você pode filtrar por aqui, ou então dar uma olhada mesmo nos resultados que ele trouxe. Ó. Tem o Carlos, que não é quem eu estou buscando, tem a Carolina, que é da Universidade Federal do Semiárido, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, tem o Cristiano, e assim por diante. Então, essa autor em fase beta, porém, ela já está funcionando e vocês podem utilizar. Vou retomar aqui para a pesquisa básica. Perguntando, a Ila falou, este campo de busca são os metadados? Não, Ila, você já vai ver onde eles estão. Aqui você vai colocar palavras-chave, alguns termos de pesquisa. Os metadados, que é o título do artigo, o resumo e as palavras-chave, você vai ver depois, assim que nós apertarmos aqui esse botão de pesquisa. Então, vamos voltar aqui para os campos. Depois de busca por autor, você também tem esse campo que é bem interessante. Esse aqui é nome de publicação. O que que é isso? Se trata dos títulos dos periódicos, ou seja, o nome da revista. O nome da revista científica onde todos os artigos, os documentos, as revisões foram publicados. Lembra que eu falei aqui no caso que o que vai mudar de uma base para outra é o conteúdo? Então, tem revistas que só estão na coleção principal. E tem revistas que só estão na base de Cielo, por exemplo. Então, o nome da publicação é o nome da revista. Quando você utiliza este campo, você tem várias possibilidades. Ó, aqui, logo que eu cliquei em nome da publicação, já apareceu este botãozinho aqui, selecionar do índice. Eu falei que na coleção principal tem mais de 22 mil revistas. Você pode clicar em selecionar do índice para buscar por alguma palavra. Ou então, se você já sabe, você pode digitar aqui, ó. Por exemplo, Acta. Olha lá, ele já foi puxando os possíveis nomes que começam com Acta. Ou então aqui, ó, revista, review, enfim. Você vai digitando e ele vai puxar para você de acordo com o nome. Neste caso, para que você pode utilizar isso? Eu posso, por exemplo, ó, escolher aqui essa revista de saúde pública. Aí eu dou um pesquisar. Quando eu faço isso, eu vou encontrar todos os artigos publicados pela revista de saúde pública que estão na coleção principal. Só que eu não especifiquei nenhuma palavra para me dar um norte, porque aqui eu estou falando de todos os artigos, de todos os documentos. Aqui sim são os metadados. Olha lá, o título, o resumo desse artigo. E quando eu acesso, né, quando eu clico em cada um deles, eu vejo mais informações. Olha lá, então tem 4.381 resultados, número 1, 2, 3, até chegar lá no 4.381. Como eu falei, aqui eu só coloquei mesmo o nome da publicação, mas se eu voltar, eu posso adicionar outras linhas, porque eu quero que ele pesquise aqui nome da publicação, que é a revista, mas eu vou adicionar uma linha, porque eu só quero, por exemplo, deixar em tópico, que é um assunto, e falar aqui sobre dengue. Vamos supor, tá? Que seja isso. Aí, se eu faço dessa forma, eu não vou buscar dengue em toda a plataforma, vou buscar só na revista de saúde pública. Da mesma forma que eu posso adicionar mais linhas. Se eu adiciono mais uma linha aqui, de repente eu quero colocar só o ano da publicação, ó. Cadê aqui o ano? Então, o ano da publicação, como vocês têm acesso desde 1945, eu não quero coisas tão antigas, eu quero assuntos mais recentes, de 2018-2020, por exemplo.
Ou então eu só quero encontrar se tiver aí artigos que falem sobre dengue na Revista de Saúde Pública de 2020 e dou um pesquisar. Então são várias as combinações que vocês podem fazer adicionando links. Mas não se preocupem, porque por aqui vocês podem também fazer uma coisa bem básica e depois refinar. Depois de apertar aqui o botão pesquisa, existem vários filtros que vocês podem aplicar. Vou dar um redefinir aqui, para limpar tudo que eu fiz. A gente viu então o nome da publicação, que é o nome da revista, o ano de publicação, para deixar mais específico a partir de quando você quer ver os documentos. A agência financiadora, e você pode ver quais foram, por exemplo, os trabalhos publicados que foram financiados pelo CNPq, pela FAPEMIG, pela FAPESP, de 2019 até agora. Então, aqui a agência financiadora. Agora, organização consolidada. Esse daqui é bem legal, bem interessante também. Antes de eu explicar, tem alguma dúvida nos campos que passou? Tudo certo? Então, vamos ver esse aqui. Essa organização consolidada é bem interessante. Quando eu clico em organização consolidada, também apareceu aqui para mim mais um botão que é selecionar organizações disponíveis no Windows. Pensa comigo, vamos supor que o Jonathan publicou um artigo e o Jonathan ele é da UFPR. Quando ele mandou para a revista, ele colocou lá que ele está associado à Universidade Federal do Paraná. O nome assim, por extenso. Depois veio o Emerson, que também já publicou um artigo, só que quando ele publicou, ele colocou que ele é da UFPR, uma forma mais abreviada, como por exemplo, Univi, FED, do Paraná. Assim, uma forma mais abreviada. Depois veio a Carol, e a Carol, quando ela publicou, ela colocou o nome em inglês. A Carol foi diferente, né? Colocou o nome da instituição em inglês. E a Tereza colocou com o nome do campus ao lado. Vamos supor que ela é do interior do estado, ela colocou lá o nome do campus. Só que aí chegou a Janete, que é da biblioteca, ela falou assim para mim: Mônica, eu quero fazer um levantamento de todas as publicações que foram feitas por alunos, professores da comunidade acadêmica da UFPR, no geral. Aí você para e imagina, se cada pessoa publicou de um jeito, como é que eu vou trazer o número certo para a bibliotecária? Então, é por isso que existe esse campo aqui. Isso eu dei um exemplo para a UFPR, mas também serve para a Universidade do Pará, enfim, Universidade do Interior de São Paulo. Se ela tiver cadastrada, vai dar certo. Então, eu vou vir aqui, ó, em selecionar organizações disponíveis do índice. Aqui, em organizações disponíveis no índice, o que você vai fazer? Reparem aí que tem uma lista de A a Z, mas é muito mais fácil você já digitar por aqui. Quando você digita por aqui, ele vai buscar para a gente esse termo que você digitou, tanto no título da instituição, quanto no endereço. Então, se eu coloco aqui, Paraná, e dou um encontrar, ele vai buscar Paraná, ou no endereço da sua instituição, ou no título. Vamos ver aqui que a gente vê aqui logo de cara, ó, tem bastante coisa, tem várias páginas que apareceu o Paraná. Você vai procurar a sua instituição. Vamos pegar aqui o exemplo da Federal do Paraná. Ó, achei aqui embaixo. Universidade Federal do Paraná. Por que que apareceu Rondônia aqui, hein, Mônica? Olha, pode ser porque tem a palavra Paraná associada a alguma questão de bairro, alguma coisa desse tipo, ou alguém colocou alguma variação do nome que encontrou essa palavra Paraná. Tem várias justificativas possíveis, tá? Mas eu vou aqui, então, focar na Federal do Paraná.
Tem um amigo nosso aqui que é do Pará também, que ele falou lá no começo do treinamento, eu não lembro agora qual que é a instituição, mas você também pode digitar Pará e buscar a sua instituição por aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou apertar nesse D de detalhe aqui, para mostrar para você variações. Então, ele mostrou o nome principal, as variações mais comuns, que é em sigla, abreviação e em inglês, um endereço de um campus, não necessariamente vai ser um campus principal, mas algum dos campos, o site aqui, e vejam comigo quantas variações possíveis tem só para o FPR. Olha isso. Tem aqui variações, tanto do nome mesmo, outras pessoas que colocaram o nome de campus ao lado. Ó, Jardim América, que eu sei que é um bairro aí de Curitiba, tem também a UFR do Litoral, que alguém colocou aqui o nome junto, e assim por diante. Então, por que que serve esse campo? Para que a base consiga pegar todas essas variações e você apertando nesse botão adicionar, que está aqui em cima, ó, mais em rosa, ele vai puxar tudo que tem aqui para baixo. E aí você dá um OK. Quando você faz isso, volta para a tela inicial. E não fui eu que digitei. Então é diferente de quando você digita para quando você puxa do índice. Agora sim, ele vai trazer todas as publicações da Universidade Federal do Paraná. Você pode adicionar linhas, colocar aqui por ano, por área do conhecimento, você pode colocar aí um termo de busca, né? Escrever economia, enfim, que seja. Mas eu vou deixar assim mesmo e vou dar um pesquisar, só para mostrar para vocês as publicações. Olha que legal. Então, a UFPR é uma das universidades que mais tem publicação desde o começo aqui na Web of Science Core College. A gente encontrou aí 29 mil, mais de 29 mil documentos. Ah, Mônica, mas qual que é a área do conhecimento que tem mais publicação? A gente pode encontrar aqui do lado esquerdo, refinar. Então, se eu desço um pouquinho a minha tela, ó, eu encontro aí os filtros, anos de publicação, categorias. Então, a categoria que mais teve documento, aqui, Plant Sciences, seguido logo por bioquímica, zoologia. Ah, mas a minha área não está aqui, ninguém da minha área publicou. Calma, porque tem aqui mais opções e valores. Você clica em mais opções e valores. Vejam só quantas áreas do conhecimento apareceram. Isso só de pessoas que publicaram associados à UFR. Apareceu aí, ó, matemática, química, agronomia, veterinária, engenharia multidisciplinar, geologia, história, que eu sei que tem gente aí da área de história, que mais? Enfermagem, engenharia ambiental, agricultura, genética, educação, pesquisa educacional. Então, vocês podem filtrar por área do conhecimento, dando um refinar, ou excluir, né, alguma área que você não queira ver. Isso é só um exemplo. Ficou claro para você este campo aí de organização consolidada? Lembrando que você pode adicionar linhas e continuar refinando. Legal. Então, esses campos aqui, deixa eu redefinir, foram os principais que eu mostrei para vocês. A gente tem, alguns outros campos aqui para baixo. Mas, por enquanto, eu vou focar nesses mesmo. E lembrando que qualquer dúvida, todos eles estão explicados nesse link aqui de dicas de pesquisa. Agora, pessoal, que vocês já se familiarizaram com a interface inicial, como que eu começo aí as pesquisas, a gente vai fazer uma pesquisa para descobrir como é que eu filtro, como é que eu leio os resultados, como é que eu chego no caminho do texto completo, que é o que mais é interessante para a maioria aqui.
Quando você for digitar alguma coisa no campo tópico, eu vou te passar algumas dicas para que a sua pesquisa fique o melhor direcionada possível, para que você chegue logo no destino mais facilmente. O primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: essa base é uma base internacional, inclusive ela é desenvolvida lá nos Estados Unidos, por isso que eu fico falando, né, que a interface está em português, mas o conteúdo dessa base, por se tratar de uma base internacional, qual que é o idioma internacional da publicação científica? O idioma internacional da publicação científica é o inglês. Quando você for fazer a sua pesquisa aqui, eu recomendo que você sempre faça a sua pesquisa em inglês para ter uma maior quantidade de resultados. Quando os autores enviam documentos para as revistas e as revistas são dessa coleção principal, o título, resumo e palavra-chave, que são os metadados, precisam estar obrigatoriamente em inglês. Agora, o idioma do texto completo pode sim estar em inglês e em mais um idioma. Então, daquelas publicações da UFPR, todo mundo é do Brasil, UFPR, mas todos colocaram o título, resumo e palavras-chave em inglês. O texto completo, alguns deixaram só em inglês, outros deixaram em português e em inglês, mas sempre vai ter presente o inglês. Por isso que quando você for fazer sua pesquisa na coleção principal, você precisa colocar aqui o termo em inglês. Por isso que eu vou dar algumas dicas para vocês. Nas outras, reparem aqui, se eu mudo para a base coreana, que vocês também têm acesso, eu não vou estimar ninguém, mas acho difícil alguém aqui falar coreano. Você pode fazer a pesquisa sim em coreano, mas também em inglês, porque é sempre assim, pessoal, não adianta. O idioma internacional da publicação científica é o inglês, então vocês precisam se acostumar com isso. No caso da Cielo, se eu mudar, ele pesquise em espanhol, português ou inglês, porque eu mudei a base de dados. Mas ainda assim, quando a gente faz a busca aqui, sempre que você faz inglês, você recupera a maior quantidade de resultados. Porque se você quer, como você pensando assim como autor, se você quer ter visibilidade internacional, como é que você vai receber bastante citação se você coloca só em português? Como é que uma pessoa, um pesquisador da Europa, da Ásia, da África, vai entender exatamente o que está escrito ali? É muito mais fácil a gente traduzir, pegar o texto, colocar no tradutor do inglês para português, que eles fazerem o contrário. Concorda comigo? Então, essa é a primeira dica. Vou deixar aqui na coleção principal. E além dessa dica do idioma, eu quero também passar outra dica para você. Eu vou voltar aqui para a apresentação de slides. Como eu falei, essa apresentação vai ficar com vocês, então fiquem tranquilos. Ela não é o foco principal da noite de hoje, mas eu sempre mostro em todos os treinamentos que eu dou, porque é importante que você separe um momento para estudar esse material aqui. Então, começando nas dicas, aqui eu explico como você pode deixar os seus resultados mais amplos ou mais específicos, utilizando alguns termos de pesquisa. Quem aqui já ouviu falar nos operadores booleanos? Então, o primeiro item que eu quero mostrar para vocês são eles, os operadores booleanos. São pequenas palavras que nós utilizamos para ampliar ou para limitar os resultados da sua pesquisa. Quem aí já conhece? Me conta pelo chat. Quem não conhece, também conta um pouquinho. Tem gente que já utilizou, outras pessoas ainda não. Então, para que serve isso? Eu vou deixar, mais uma vez, como eu falei, esse material para vocês separarem no tempo para pesquisar. Esses operadores, eles não funcionam só na Web of Science. Se você vai usar outra base de pesquisa, também eles podem funcionar. Por exemplo, a base lá dos periódicos da CAPES, o site,
também dá para usar os operadores. Inclusive, nos treinamentos diários, as meninas explicam muito detalhadamente para que usa cada um deles. Então, quais são? A gente tem o and, or, not, near, same. Eles são utilizados, como eu falei, para ampliar ou limitar os seus resultados. Quando você utilizar essas palavras, essas palavrinhas, né, na base da Web of Science, tanto faz ser letra maiúscula, tá? Retornam os mesmos resultados. No caso da base dos periódicos da CAPES, eu sei que lá só funciona quando está em maiúsculo. Só uma dica aí. Aí, ó, reparem que eu recortei aqui um pouco da página. Então, o que eu estou te falando? Eu fui fazer uma pesquisa sobre plantas geneticamente modificadas. Só que essas plantas geneticamente modificadas, elas também são encontradas na literatura escrito assim, ó, GM plants. Então, se eu encontrar tanto o nome abreviado quanto o nome aqui por extenso, vou ficar feliz, vai trazer resultado que eu quero. Por isso que eu usei o operador OR. Esse primeiro recorte foi uma possibilidade. Aqui nessa segunda imagem, qual que é a diferença? Na verdade, no resultado vai ser o mesmo. Eu só quis mostrar para vocês que vocês podem tanto digitar o termo aqui ou adicionar uma linha. Se você adiciona uma linha, ó, eu deixei a sigla primeiro, depois adicionei aqui uma segunda linha, escolhendo o operador OR e escrevi por extenso. Então, tanto a primeira quanto a segunda vão trazer os mesmos resultados. E aí eu explico aqui para vocês, por isso que eu falei para vocês estudarem esse material, um pouco mais sobre cada um deles. Então, no caso do NOT, por exemplo, ele vai excluir os registros depois do NOT. Se eu quero pesquisar sobre oceanos, mas não o Oceano Atlântico, eu coloco aqui Not Atlantic. Algumas pessoas não conhecem o near, nem o same. O near, ele é o seguinte, ó. O near significa próximo, proximidade. E é sempre assim, near barra x. O x, ele vai ser um valor que você vai escolher, que pode variar do número 1 até o 15. O que isso quer dizer? Que pode ter o máximo de palavras entre os termos de interesse. Então, vamos ao nosso exemplo. A gente tem aqui dengue e a gente tem mosquito. No caso, está em inglês, né? Mosquito. Enfim, dengue e mosquito. Unir, porque eu estou falando que eu quero até 4 palavras entre dengue e mosquito. Pode ser 1, 2, 3, até 4. Então, ele vai recuperar aqui o resultado. Mosquito vectores of dengue. Ou então, outro exemplo. Dengue virus is a mosquito. Enfim, aqui eu tenho 2 palavras, aqui eu tenho 3 palavras, até 4. Tudo bem para quem não conhecia? A Eliane comentou aqui com a gente que não conhecia esse termo. Então, deem uma estudadinha aqui, que com certeza vai ajudar vocês. Tem também os parênteses que vão ajudar na hora das prioridades de pesquisa. Inclusive, é como se fosse uma conta matemática. Tem aqui as prioridades dos operadores. Também, passando para símbolos, são símbolos de truncamento que vão te ajudar a obter variação das palavras. O primeiro é o asterisco. O que ele faz? Ele te ajuda na variação ou do prefixo, ou do sufixo, ou do plural daquela palavra. No nosso exemplo, a gente colocou aqui combustível, fuel. Se eu coloco o asterisco depois do L, né? Só depois dele, o que ele vai recuperar? O plural, que vai ser fuels. Se eu coloco antes e depois, ele vai recuperar uma variação de prefixo, que significa que nesse exemplo bio, que biocombustível, e assim por diante. Tem também o ponto de interrogação, que é útil para procurar palavras onde um caractere é incerto.
Por exemplo, se você vai fazer uma busca lá por um assunto e você utilizou o campo endereço que você só quer artigos de instituições brasileiras. Você escreveu com Z, mas e se o autor colocou com S? Então você pode colocar aí um ponto de interrogação, que ele vai recuperar ou um ou outro. Aqui você também poderia escrever Brasil or Brasil, né? Mas ao invés disso, para ficar um pouco mais simples, colocou o ponto de interrogação no lugar do Z ou do S. O cifrão também é bem útil para encontrar grafias tanto britânica quanto americana. E as aspas, que a gente utiliza demais, elas servem para termos compostos ou frases, e não as palavras separadas. Aqui no exemplo Zika vírus. Se eu digitasse lá no campo tópico só Zika vírus sozinho, ele iria trazer para mim Zika separado de vírus. Então poderia ser vírus de qualquer outra coisa, mas se eu quero amarrar ao Zika, eu coloco entre aspas. Além dessas dicas, eu também falo que é importante pensar nos possíveis sinônimos. Então, antes de começarem a pesquisar, pensem aí quais são os possíveis sinônimos dessa sua busca. Por exemplo, a gente sabe muito bem que esse assunto que infelizmente está muito em alta é o coronavírus. Então, a gente sabe que se eu coloco lá coronavírus, eu posso também colocar Covid-19. Ficaria coronavírus or Covid-19. E também é importante vocês pensarem que, às vezes, aquilo que você vai buscar, não adianta você traduzir ao pé da letra. Tem que tomar cuidado com as traduções, porque, às vezes, aquilo que você deseja tem uma tradução técnica, que é aquele termo correto que o pessoal usa na literatura. Então, tomem cuidado com traduções ao pé da letra. Depois, eu coloco aqui um exemplo de busca utilizando as dicas que a gente viu nesses slides. Veio aqui uma pergunta para mim, acho que é do Vandré, se os slides vão por e-mail. Sim, fica tranquilo, eu vou disponibilizar esses slides, tá bom? E também eu acredito que depois eu vou falar com a biblioteca para ver se eles deixam isso no site, vou pensar uma forma de deixar divulgar. Ah, é que faltou uma letra, desculpa, Vandré. Então, aqui nesse exemplo, ó, parece um bicho de 7 cabeças, esse ring or allergy, por dizendo que o ring pode ser rinite, sinite conjuntivitis, allergy pode ser allergy mesmo, variações da palavra alergia, e near barra 4, né, até 4 palavras entre elas, com o pólen, que pode ser polenic, polenoses. Então, eu estou dizendo que todo esse monte de coisa aqui em cima, com o operador booleano OR, quer dizer hay fever, que é o nome de uma febre, de uma alergia específica relacionada ao pólen. Então, olhando assim, até assusta, mas quando você estuda, quando você aprende, fica bem simples de entender. Tudo bem, pessoal? Essa questão aqui dessas dicas são dicas que eu acredito que vão ser bem úteis para vocês. Estudem esse material. Como não é chegar simplesmente pesquisando aí qualquer coisa, é importante pensar um pouquinho antes de digitar os termos, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer um exemplo de pesquisa. Respira fundo aí. E vamos digitar aqui um termo para a gente ver o que, que aparece e eu vou ensinar vocês como filtrar e seguir em diante. Vou colocar aqui um termo diferente, fugir um pouquinho do óbvio. Vou colocar aqui, ó, esse termo aqui, floresta amazônica. Só que nesse caso, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu deixar a floresta amazônica desse jeito, ele vai buscar as duas palavras separadas. Então, eu vou colocá-las entre aspas. Agora sim, ele vai buscar o termo junto, o termo composto. Eu posso colocar aqui também, por exemplo, eu acabo repetindo os meus exemplos, que às vezes a criatividade não ajuda. Mas olha só, eu estou buscando floresta amazônica e
é o desmatamento. Foi uma notícia que eu vi na TV esses dias, aí eu falei, deixa eu colocar aqui. Então, eu combinei aqui alguns termos. Eu poderia fazer isso também dessa forma, ó. Adicionar uma linha, escolhe o operador booleano de preferência, depois escreve aqui. Legal? Então, as possibilidades é você que vai dizer na hora que você for pesquisar. Voltando, então, do pesquisa, o enviar. Achei coisas bem específicas. Eu coloquei floresta amazônica junto, por isso que ele foi encontrado justamente aqui, junto. E o deforestation está em amarelo porque também foi um termo que eu utilizei na hora de fazer a minha pesquisa. Como eu utilizei o campo tópico, será encontrado tanto no título, quanto no resumo ou nas palavras-chave. Ó, aqui, nesse número 4, não apareceu no título. Vamos ver se aparece aqui. Não apareceu também, mas deve estar nas palavras-chave. Deixa eu ver mais alguns exemplos. 7, ó. Não apareceu no título o termo que eu coloquei, mas apareceu no resumo. Você vai combinando os termos para deixar o seu assunto mais específico possível, você chegar aos resultados. É claro que 143 até que está tranquilo, porque eu fui mais específica. Além de eu colocar floresta amazônica, eu coloquei desmatamento, eu vinculei a palavra. Se eu deixasse só aqui, floresta amazônica, vamos ver quantos resultados me traria. 143, eu teria 890, que já ficaria um pouquinho mais difícil de especificar aquilo que eu busco. Feito isso, tá? Estou falando só alguns exemplos para vocês verem. Vocês podem começar a refinar os resultados. Então, aqui, ó, refinar resultados. A gente tem anos de publicação. Então, em 2019 já saíram 19 artigos relacionados à floresta amazônica. Aqui a gente tem a área do conhecimento, que a UFRJ categorizou esses artigos. O tipo de documento, organização consolidada. Então, tem aqui o INPA, que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia, tem o pessoal da USP também falando sobre isso, Universidade Federal do Pará, tem mais outras, vocês podem visualizar pelas mais opções e valores. Agências financiadoras, quem fomentou, quem financiou esses projetos, dessas pesquisas que foram publicadas. A gente tem CNPq, por exemplo, a CAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, outras instituições financiadoras internacionais. Tem também o refinamento por nome de autor, por título da fonte, o título da fonte, o nome da revista, onde esses artigos foram publicados. O total são 890, né? Que apareceu aqui. Aí, se você aperta aqui em mais opções e valores, ele vai completar a lista. A que mais tem publicado é essa I3E aqui, de Geoscience. E tem mais opções. Então, por exemplo, um que é legal falar, ó, países e regiões. Tem artigos de autores associados a instituições brasileiras e depois, em segundo lugar, instituições dos Estados Unidos que têm falado sobre esse assunto. Também é bem interessante este aqui, ó. O que é esse idioma? Eu falei, né, mais de uma vez aqui com vocês, sobre aquela questão de fazer a pesquisa em inglês, dados, ó, o título, o resumo, eles estão sempre em inglês, para você poder achar mais resultados. Esse idioma que está aqui embaixo, ele trata do idioma do texto completo. Então, vejam, eu tinha
890 resultados, a maioria realmente está em inglês. E aqui tem os outros idiomas que você também acha texto completo. 35 desses artigos resolveram publicar em inglês e em português, por exemplo. Então, são vários os filtros, sempre aqui que vocês podem fazer para deixar cada vez mais específica aquilo que você necessita. E também aqui em cima, ó, classificação. Você pode mudar a forma que você vai ler esses resultados. No momento, ó, ele está aqui sublinhado por data. Então, eu estou vendo do mais recente ao mais antigo. Primeiro, esse daqui, ó, de questões de saúde relacionadas a, acho que deve ser aqui, extração de óleo, alguma coisa assim, na Amazônia Equatoriana, no território da Amazônia Equatoriana. Esse daqui, ele pertence à revista Science of the Total Environment. Esse aqui é o título da revista, os autores aqui em cima. E aí, ele será publicado em junho de 2020. Nossa, Mônica, então é um artigo aí do futuro? Como assim? Esse artigo, ele ainda será publicado público, mas vocês que têm acesso ao Web of Science já têm realmente o acesso a esse documento antes mesmo de ir a público. Pode ser um pré-print, por exemplo. Então, aqui, vocês já têm acesso. Esse aqui será de junho, tem um do que acabou de ser lançado, ó, veio até como acesso antecipado, do mês de março. Aqui mais um do mês de março, mais um. Assuntos bem recentes mesmo, artigos bem recentes. Ou você clica aqui de novo em cima de data e ele te mostra de fato qual é o maior de todos estes, que foi esse daqui, ó, sobre chuva ácida na Amazônia, publicado em 1983. Aqui, então, ainda na classificação, você pode classificar os 890 resultados por número. Qual que é o mais citado até hoje? Foi esse daqui, ó, que fala sobre, acho que a sensibilidade da seca, algo assim, na floresta amazônica. Ele foi publicado quando? Em 6 de março de 2009. E recebeu 934 citações. Esse foi o mais citado, seguido por essa conservação Cerrado Brasileiro. Tem uma pergunta. Em relação aos países, ele se relaciona à origem da revista? Não, na verdade não. Eles se relacionam à instituição que o autor. Então, se o Aragão, esse Phillips, o Aragão, o Simon, vamos supor que o Simon seja dos Estados Unidos. O Aragão é do Brasil, ele é da UFPR. E o Phillips é da Austrália. Então, o endereço de associação do local que eles trabalham ou da instituição que eles estudam será associado ao país. Ok, Beatriz? Porque você que está aqui no Brasil, de repente você publicou numa revista internacional, mas o ponto vai contar para o Brasil. Então, pessoal, aqui a classificação, né? Eu mostrei data, número de citações, tem também o total de uso, que foi aquele que mais foi acessado desde 2013, de todos esses resultados aqui que você encontrou. Por relevância, que ele vai verificar esse termo que você utilizou, no nosso exemplo foi floresta amazônica. Aquele que apareceu mais vezes, esse termo vai ser o mais relevante. E tem outras opções. Por exemplo, aqui por ordem alfabética de autor, que é o primeiro autor, porque às vezes tem documentos que tem mais de um autor, título da revista e título da conferência. Então, eu vou deixar aqui por número de citações mesmo. Além disso, a gente aprendeu a refinar e classificar. Antes mesmo de eu acessar um artigo em específico, o
que a gente pode fazer? Aqui ao lado direito eu tenho dois botões. Alguns de vocês comentaram no início do treinamento que utilizavam análises bibliométricas. Então, vai ser útil para vocês. Vocês podem clicar aqui em analisar resultados, que ele vai mostrar os 890 resultados de uma forma diferente. Eu vou mostrar junto para vocês. Relatório de citações. Quantas citações esses documentos receberam? Qual foi o autor mais citado? E assim vai. Então, vou clicar aqui nesse primeiro para analisar resultados. O que o analisar resultados vai fazer? Ele vai pegar aqueles registros que eu encontrei com o tópico aqui, que eu pesquisei, e vai mostrar para nós justamente esses 890 resultados de uma forma diferente, em forma de gráfico ou em forma de tabela. Então, aqui, ó, o que ele está me mostrando? Eu sempre tenho do lado esquerdo todos aqueles filtros que nós vimos juntos. Então, ano, tipo de documento, organização consolidada, que é a origem da associação do autor, nome da agência de fomento, autor, nome da revista científica, título da fonte, países e regiões. Então, você vai escolher aqui o que você quer deixar em evidência e ele vai te falar, ó, eu estou vendo categorias. Então, dos 890 registros, eu posso afirmar que 126 são da área de ciências ambientais. Eu tenho aqui também que 83 da área de ciências das plantas. Tem 81 de zoologia. Eu estou vendo os top 10 resultados dessa área do conhecimento. Mas eu posso mudar aqui também, ó, para top 25, por exemplo. Aqui eu vejo em forma de gráfico, tanto o gráfico mapa da árvore, que é o nome desse gráfico aqui colorido, ou o gráfico de barras. E eu também posso ver isso em forma de tabela. Aqui são os top 5, 10 até 25. E aqui são todos os resultados. Então, eu estou afirmando que deste assunto amazônica, eu posso dizer que 18 desses registros, que corresponde a 2% dos 890, são da área de microbiologia. Você este gráfico, essa tabela, também para te ajudar a filtrar. Por exemplo, se eu em títulos da fonte, cliquei em título da fonte. Eu só quero ler, então, ao invés de ver 890, que eu não vou conseguir ler tudo isso, eu quero ler só esses 13 aqui da Acta Amazônica, que é essa revista aqui. Posso clicar em visualizar registros. Ou então, você pode também fazer o filtro por aqui, ó. Seleciona na caixa e exibir ou excluir selecionados. Aqui você também pode filtrar. Tudo bem, pessoal? Então, você deixa em o que você quer ver. Eu vou trocar aqui para, por exemplo, para regiões. Posso trocar também por ano da publicação. Ó, ele já me mostrou o gráfico. E outra coisa, além de vocês filtrarem, ó, eu só quero ver os registros de 2019. Então, além de você filtrar, você também pode fazer o download dessa imagem. Pode fazer o download da imagem e o download da tabela. Aí você continua fazendo as suas análises. Você pode baixar só as colunas exibidas na tabela ou todos os resultados mesmo. Aqui ele está exibindo ó, até 1996, mas existem 4 valores que não foram expostos aqui, por isso que você pode escolher baixar todas as linhas. Quando você faz o download, só uma dica rápida, ele vai baixar este material aqui em TXT.
Aí você terminou o treinamento e você falou, poxa vida, mas ela falou que dava para baixar a tabela. Isso aqui não é uma tabela, porque ele baixa em formato TXT, tá? Mas se você quer transformar isso aqui na tabela, a dica é copiar e colar no Excel. Simples assim. Você vai só copiar e colar no Excel, que isso vai virar uma tabela. Tudo bem, pessoal? Essa questão aqui de análise de resultados? Alguma dúvida? Vou voltar aqui então para a minha página de resultados para a gente já ir caminhando para o final deste assunto da Web of Science. Bom, a gente foi para lá, foi para cá, mas eu achei muito interessante, por exemplo, esse primeiro título, o segundo. Eu quero ler esse artigo. Então, o que que acontece quando você clica no título? No título do artigo, você vai ler as informações principais. Isso serve para qualquer um deles. Eu cliquei naquele número um, mas é a mesma coisa para o 2, 3 e assim por diante. O que que acontece quando você vai encontrar o título, o nome dos autores. Vocês reparem que o nome dos autores, eles são links. Então, se você clica em cima, você acaba encontrando mais registros deste autor. Não necessariamente da floresta amazônica, de qualquer assunto. Aqui para baixo você sempre vai ver o nome da revista onde esse artigo foi publicado. Foi numa revista muito renomada chamada Science. Aqui as informações da publicação. Mais abaixo vocês podem encontrar o resumo para ver se de repente esse artigo vai ser interessante para você ou se vale a pena partir para um próximo. As palavras-chave que o autor utilizou. E aqui as informações sobre os autores. Então, reparem que aqui tem número 1, 2, 3, tem muito autor. A gente pegou um exemplo com o autor Abessa. Então, aqui, ó, em cima do nome do Phillips está relacionado ao número 1. O número 1 corresponde a essa universidade aqui, ó, da Inglaterra. Tem gente do Pará. Ó, alguém que pertence, que trabalha no Museu Parazense, o Goeld, é a pessoa número 5. Qual que é o nome dele? Tá por aqui. Tem que dar um mais, ó. Foi esse aqui, ó. Almeida S. Samuel Almeida. Então é assim que eu faço a leitura dos autores. Depois da informação da associação dos autores, a gente tem aqui informações bem bacanas sobre financiamento. Então, quem financiou essa pesquisa? Aqui, ó, tem um monte de autor, né? Mas eles deixaram o endereço de um autor. Se você queira mandar um e-mail para ele, tirar alguma dúvida. Informação do editor, então, essa revista Science, ela foi publicada por essa editora que fica lá em Nova York. E as categorias, a área do conhecimento, o idioma, são informações do artigo. Eu comentei com vocês lá no começo do nosso bate-papo que o doutor Eudine compreendeu o índice de citações para eu entender tudo o que aconteceu antes e depois da publicação de um artigo. Aqui, ó, nessa rede de citações, nós vemos que, desde que esse artigo aqui, falando da seca lá na floresta amazônica, de março de 2009 até agora, recebeu 934 citações. E esses autores, esse conjunto de autores, referenciaram 32 trabalhos. Então, aqui é a bibliografia deste artigo. Tanto outros são links. Então, você pode clicar. Ó, vou abrir aqui numa outra aba para mostrar para vocês. Ó, essas 32 referências citadas. Ele vai mostrar aqui aonde os autores se basearam na hora de escrever. Então, foi citado esse artigo número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí vocês podem clicar
em cima, se você achar interessante para fazer a leitura. A mesma coisa acontece aqui com os artigos que citaram esse. Além disso, agora vamos para um dos pontos principais, a leitura do documento. Então, sempre acima do título, você tem alguns botões que vão te facilitar a encontrar o texto completo. Além disso, este é um caminho. O outro caminho é, nós conversávamos e eu explicava essa página, apareceu esse botão verde aqui embaixo. Este botão verde, ó, com apenas o View PDF, quando eu clico em cima, já redireciona para uma outra aba que vai carregar, às vezes demora um pouquinho, né? Depende do tamanho do documento, mas vai carregar o PDF para mim. Ó, carregou. Então, aqui eu tenho o texto do artigo. Vou começar o meu estudo. Se eu quero encontrar o documento, eu posso selecionar em algum desses links que está aqui em cima ou nesse botão verde. Esse botão verde é o nosso próximo assunto, que é o Copérnio. O Copérnio, ele é um plugin que você instala no seu navegador e ele vai funcionar não só na Web of Science, mas em outras plataformas de pesquisa, para que ele ache para você, de uma forma mais rápida, sem tantos cliques, o texto completo. Então, aqui, ó, eu tenho nesse slide, rapidamente, para vocês verem, do que se trata o Copérnio. Tem os botões tradicionais, mas às vezes eles te dão muitos cliques, logins ou redirecionamentos. Com o Copérnio, você acessa os PDFs completos com um clique. Lembrando que o acesso a esses PDFs é um acesso totalmente legalizado. Você não vai infringir direitos autorais de nenhum autor. Este plugin você pode instalar gratuitamente no Google Chrome, no Firefox ou no Opera. Chegou uma pergunta aqui da Wandra, eu vou responder mais no final, tá bom? Pode deixar, Wandra. O Copérnio, ele funciona, né, como eu comentei, não só com Web of Science, mas também com outras plataformas, como o PubMed, Google Acadêmico, e muita gente já utiliza, desde estudantes, bibliotecários, profissionais, né, que fazem pesquisa. Então, como é que eu instalo? Eu vou também disponibilizar um outro material aqui, que é um tutorial básico sobre a Web of Science e também explica aqui como é que eu instalo o Copérnico, tá? Mas mostrando para vocês é muito rápido, muito simples. Vocês vão clicar aqui nessa barra preta. Tá vendo que tem alguns atalhos? Vocês vão escolher o Copérnico, que está logo aqui no topo. Quando eu clico, ele redireciona para o site. Primeiro, adicionar ao seu navegador. Aqui apareceu o Google Chrome, porque eu estou utilizando o Google Chrome. Reparem que tem um botão verde aqui em cima no meu navegador, porque eu já instalei o Copérnico, instalado. Então, por isso que aqui apareceu para mim, para eu remover. No caso de vocês, como será a primeira vez, vai estar aqui o add, né, adicionar ao Google Chrome. Quando você fizer isso, é questão de 2 minutos, já vai aparecer para você o plugin. Esse é o primeiro passo. O segundo passo de adicionar é criar a sua conta. Então, da mesma forma que você acessou a página da Web of Science e criou o seu login e senha, você vai fazer isso também para o Copérnico. Criou o seu login e senha, já está pronto para começar a trabalhar. E aí, você, Mônica, em 100% das vezes o Copérnico vai achar o PDF para mim? Não. Então, não quero aqui enganar ninguém, né? Pode ser que às vezes um PDF seja pago, ele ainda não foi lançado, só apareceu mesmo as informações
informações prévias sobre esse documento, pode ser que não apareça. Caso ele não funcione, você ainda tem as opções dos links antigos aqui em cima. Então, quando você clica, o que vai acontecer? O PDF para você. E aí você tem algumas opções. Ele não vai só abrir para você o PDF, mas ele também vai salvar na nuvem da conta que você criou com o seu login e senha. Vejam aqui que enquanto a gente conversava, já salvou, tá vendo? Ó, David, eles chamam o repositório de My Locker, seu armário. Tudo que você salvou fica registrado por aqui. Você também pode fazer o download do PDF para a máquina, caso você queira. Não precisa porque ele fica realmente na nuvem, mas se você quiser, é por aqui. Você pode compartilhar com alguém, exportar as referências para um gerenciador de sua preferência, que inclusive é um dos assuntos da próxima aula, né, do EndNote. E também você pode visitar a página da revista. Agora, eu falei que já foi salvo, né, automaticamente. Então, se você clica aqui, ó, em My Copernio Locker, ou então aqui mesmo em My Locker, isso depois que você fizer o login, vejam só, vai aparecer tudo que você salvou. Então, o que eu abri junto com vocês sobre a seca na Amazônia já está adicionado no meu armário. Teve um outro artigo que eu li há 5 dias, que também foi adicionado, e alguns outros que eu salvei por aqui. Ele vai selecionar sempre por ordem de qual você adicionou, ou pelo ano de publicação do documento, ou pelo título da revista. Legal, pessoal? Então, ele salva para vocês de acordo com o que você deseja. Caso não queira, você pode remover do seu armário. Alguma dúvida sobre o Copérnico? Isso ficou claro? Vou falar um pouquinho, então, dos alertas para a gente fechar a Web of Science. Os alertas de pesquisa. Eu comentei que essa base se atualiza, então pense que são várias revistas que continuam produzindo, as pessoas continuam publicando. Para saber, então, se chegou alguma coisa nova, eu posso criar um alerta. Existem 3 tipos de alerta. Tem os alertas de citação. Então, ó, a gente está aqui na página do nosso artigo de hoje. Se eu quiser saber se chegar alguma citação nova, vejam, a gente está em 934. Se eu quiser saber se chegou alguma nova, eu vou clicar aqui, ó, neste sino. Criar um alerta de citação. Você receberá um alerta sempre que o artigo for citado e dá um salvar. Este é o primeiro tipo de alerta. O segundo tipo de alerta, vamos voltar aqui para os resultados da pesquisa. Se eu quiser, então, ficar atualizado se chegou um artigo novo sobre floresta amazônica, lembrando que você fez seus filtros específicos, né? Colocou aí a sua série de filtros. Você quer criar um alerta, ó, muito simples, já está aqui o botão criar um alerta. Então, você vai colocar um nome, alguma coisa que te ajude a lembrar, e cria um alerta. Vou fechar. O outro tipo de alerta é o seguinte: vamos supor que você achou uma revista e você quer saber se chegou algum artigo novo dessa revista, independente do assunto. O importante é ser dessa revista. Eu vou clicar nesse título, Conservação, tá vendo? É a revista de Biologia e Conservação. Esse título me interessou. Então, se eu quero saber se chegou um artigo novo dessa revista, o que eu vou fazer? Vou voltar lá para minha tela inicial.
colocar aqui, ó, em nome da publicação, que significa nome da revista. Escolhi a minha revista aqui. Vamos pesquisar. Não especifiquei nenhum. Eu só quero mesmo saber de todos os artigos dessa revista, para eu ficar acompanhando a revista, à medida que ela for publicando. Então, eu crio um alerta aqui, da mesma forma, e depois eu salvo. Ah, Mônica, onde ficam os alertas? Tanto de citação, de revista ou do assunto. Fica aqui, ó, pesquisas e alertas salvos. Todos eles estão por aqui. Então, quando eu clico em pesquisas e alertas salvos, só um momento, que ele está carregando. Olá, Floresta Amazônica 2020. No momento, este alerta está ativo. Se você aperta em ele vai me falar que ele vai me mandar, quando chegar alguma coisa nova sobre essa pesquisa da Floresta Amazônica, para o meu e-mail, com uma frequência que eu determinar. Semanal, diário ou mensal. Ah, eu não quero mais receber e-mails, mas eu só quero manter a pesquisa salva aqui, para eu mexer depois nessa pesquisa. Então, tira, né, de ativo e passa para inativo. E aí a pesquisa fica salva até que em algum momento você decida remover. Ficou claro para todo mundo a questão dos alertas? Ó, aqui eu tenho outros exemplos que eu fui salvando, eles sempre ficam salvos por aqui. E você que vai dizer se quer deixar ativo ou inativo. Alguma dúvida? Agora, pessoal, aqui em cima, do lado do meu nome, tem ajuda. Ajuda da Web of Science. Então, fica a dica para vocês. Existe uma ajuda bem completa, toda em português. Se vocês apertarem em índice, aparece aqui de A a Z por assunto. Ah, eu não me lembro como é que eu crio um alerta de periódico. Ou aqui na letra B, operadores booleanos. Você pode dar um Ctrl F e procurar alguma dúvida que você tenha. Toda essa parte de ajuda está tudo em português. Agora, para a gente fechar o último assunto da aula de hoje, vou mostrar aqui para vocês nos slides um pouquinho sobre a Darent Innovation Index. Eu falei que quando a gente aprende a mexer em uma das bases, como foi o caso da coleção principal, mexer nas outras fica bem tranquilo. O caso da Darent Innovation Index, o que ela é? Ao invés de você encontrar artigos científicos, que foi o que a gente fez até agora, você vai encontrar os registros de patentes, de invenções. Então, a gente costuma dizer que a Darent Innovation Index é a ferramenta mais abrangente na cobertura e análise de patentes globais. O que ela traz para nós? Ela traz o índice de patentes desde 1963. Então, para quem não sabe, a patente ela é um documento de propriedade que ela te permite a comercialização de uma determinada invenção em um determinado território. A gente fala que a Darent Innovation Index é a mais abrangente, por quê? Porque ela vai trazer para vocês informação de mais de 82 milhões de patentes das áreas de química, engenharia no geral, eletroeletrônica. É a mais abrangente porque ela faz uma busca não só no escritório de patente de um país de cada vez. Por exemplo, você entra no site do INPE, que é a propriedade intelectual do Brasil. Não, ela vai fazer pesquisa ao redor do mundo. E o conteúdo e informações chaves da patente são reescritos em inglês, porque ainda que você encontre
uma patente chinesa falando sobre um medicamento específico para o coronavírus, por exemplo, se eles publicaram alguma invenção na Europa, na China, nas Arábias, essas informações chave, que é de onde vem, para que serve a invenção, quando ela começou, qual é o território de comercialização, essas informações-chave são reescritas em inglês, lá na base do Darwin Innovation Index. E é uma base que atualiza semanalmente. Então, a base das patentes atualiza toda semana, dos artigos todos os dias úteis. Então, esse é um geral do que é a plataforma. Deixa eu fechar algumas abas aqui. É muito simples também. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui outra base de dados, que é a base da DARIT, Darwin Innovation Index. Ele vai te buscar informação de invenções. Vou mostrar para vocês os campos principais. Lembrando, se você clicar aqui em dicas de pesquisa, ele vai te mostrar toda a explicação de cada um destes campos que aparecem aqui. A busca é bem parecida como você fez lá na coleção principal que a gente aprendeu agora há pouco. Quando você digitar qualquer coisa utilizando o campo tópico, esse termo será encontrado ou no título da patente ou na novidade da patente. Para que ela serve? É como se fosse um resumo. O próximo é o título. Aí já restringe um pouquinho mais. Então, aquele termo que você digitar vai ser encontrado somente no título da patente, no título da sua possível invenção. Qual que é a diferença aqui entre inventor e depositante? Então, vamos supor que a gente tem um aluno chamado Tiago Souza. Ele é um pesquisador da Federal do Paraná. E ele está trabalhando aí numa pesquisa sobre novos ventiladores para ajudar os pacientes infectados pelo coronavírus. Ele desenvolveu aí uma inovação, um ventilador diferenciado. Ou ele aprimorou as pesquisas de um pesquisador prévio que ele consultou. Então, o nome do inventor vai ser o Tiago Souza. E o nome do depositante é aquela empresa ou instituição, que seria, no caso, a UFPR, que dará entrada a todos os trâmites, toda a papelada e pagamentos no escritório de patente para a obtenção da liberação daquela invenção, da patente daquela invenção. Então, inventor geralmente é uma pessoa física e depositante geralmente uma pessoa jurídica. Nada impede de que a própria pessoa que inventou, o próprio inventor, seja também o depositante. Isso ficou claro? E também tem aqui a busca pelo número da patente. Até aparece aqui no exemplo, quando eu clico, né, um número oficial, que a patente recebe, quando ela é publicada. As letras iniciais, aqui no exemplo EP ou US, são letras correspondentes ao mercado de comercialização. Então, US, comercialização na região dos Estados Unidos, e EP, Europa, por exemplo. Ai, Mônica, eu achei uma patente que começa com BR. O que isso quer dizer? Foi um brasileiro que inventou? Não necessariamente, pode ser que sim, mas pensem comigo, a Volkswagen, ela revende carros aqui para o Brasil, mas ela não é brasileira. Então, um pesquisador lá da Alemanha, da Volkswagen, desenvolveu um modelo 2.0 de um motor de um veículo. Aí houve aí uma patente deste motor. A patente começa com BR, então ela será comercializada, essa invenção, esse motor será comercializado aqui, mas não quer dizer que esse inventor é brasileiro. Isso ficou claro? Então eu vou colocar aqui, ó, só um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero fazer alguma pesquisa
de invenções de inteligência artificial. E dom pesquisar. Ah, Mônica, eu estava lá na Web of Science, na coleção principal, eu achei um artigo muito legal. Eu quero ver se, de repente, o autor desse artigo tem alguma invenção publicada aqui. Você pode colocar o nome dele, então, na busca. Existem diversas possibilidades que você pode fazer com a Derwent. Mas para mostrar para vocês que o caminho é muito simples, muito parecido com a coleção principal. Então, ele trouxe para a gente 11.520 artigos. Artigos não, né? Desculpa, invenções ou patentes que têm inteligência artificial na busca. Aqui a gente tem, então, o filtro por área do conhecimento. Eu não tenho só invenções de inteligência para a área de engenharia. Eu também tenho, por exemplo, para a área de música. Eu tenho também para quê? Para química, para telecomunicações, para farmácia, agricultura. Então você filtra de acordo com a área que você quer analisar, nome do depositante, nome da empresa, é a proprietária daquela invenção. Então tem LG, tem Samsung e assim por diante. Nome dos inventores. Aqui são códigos referentes à área do conhecimento. Então, por exemplo, produtos que têm a ver com tecnologia móvel. Tem um código diferente de produtos que tem a ver com a indústria bioquímica, a indústria farmacêutica. Aqui você novamente faz a classificação por data. O número de acesso primário, ó, 2020. Então, estou vendo do mais recente. Se eu clicar de novo, acesso primário também foi de 2020. Então, esse daqui, esse assunto é muito atual. Número de citações foram as patentes que mais foram citadas até agora em algum artigo, alguém citou, ou outra patente fez a citação a essa, porque pode ser um upgrade de uma invenção já pré-existente. Você também pode analisar os resultados, igual lá na coleção principal, que ele te traz em forma de tabela, gráfico. Você escolhe de filtrar e analisar. Eu achei interessante esse título aqui, ó. Tem a ver com proteção, utilizando inteligência artificial, proteção de indústria bancária, por exemplo. Achei interessante esse daqui. O que, que tem aqui? Que independente de onde venha a patente do país que veio, país de origem, as informações-chave estão em inglês. Essas são as informações-chave. Então, o número da patente, que é aquele número internacional, foram dois os inventores, e o depositante, que é o proprietário, é essa empresa aqui, Banker Systems. O número de acesso primário foi 2000. Ah, era 2000, eu tinha visto 2000. Foi 2000. Aqui o resumo, para que serve essa invenção? Qual que é a usabilidade? As vantagens, descrição da invenção. E aqui informações da patente. Então, quando tudo isso começou, essa invenção foi dada entrada para a obtenção de patente em 1996 e ela foi publicada com este número em 99. É uma patente que tem um documento de 72 páginas e foi publicada em inglês. Aqui tem as informações-chave. Mas se você quer ver qual que é esse documento de 72 páginas, tá aqui, ó. Sempre acima do título, o botão original te mostra qual que é o documento original da patente. Documento um pouquinho grande aí, 72 páginas, que demorou um pouco para carregar. Então esse é o caminho da Derwent Innovation.
Um pouquinho de paciência só para ele carregar. Carrega. E a Dart Innovation, ela também tem um canal de ajuda todo em português. Então, aqui, ó, na barra superior, né, sempre ao lado do seu nome, na ajuda. Deixa eu ver se carregou. Carregou. Então, da patente, tá? Olá. Então, a ajuda você também tem aqui o botão de índice, igual lá da coleção principal. É muito mais fácil, na minha opinião, de encontrar aqui a sua dúvida buscando por A a Z. Pessoal, esse foi o conteúdo desta noite que eu queria passar para vocês. Eu sei que foi bastante coisa, mas vocês vão receber um material de suporte. Eu sempre fico à disposição para atendê-los. A gente vai ter, sim, outros treinamentos de outros assuntos e também vai ter a repetição do que eu falei aqui hoje. Eu vou só mostrar aqui para vocês, antes da gente terminar. Eu não sei se você, acho que a maioria sim. A UFPR publicou aqui uma matéria no dia 3 sobre as próximas capacitações online. Então, eu vou copiar e colar esse link no chat. Vocês vão ver, ó, confira a programação. Então, hoje a gente estamos terminando o Web of Science Copérnico e Derwent, e aqui tem as outras programações que estão por vir. Então, a próxima vai ser aqui no dia 15.